Olá, bem-vindos ao Juris 360 Lab. É ótimo ter a sua companhia aqui com a gente. Olá, um prazer estar aqui. Hoje o nosso foco é em julgados selecionados do informativo 1164 do STF, aquele de 13 de fevereiro de 2025. Isso, separamos alguns bem interessantes para discutir. Vamos fazer nossa análise detalhada, como sempre, em blocos. Neste primeiro, a gente separou 3 julgados. Perfeito. Vamos começar com a ADI 4059 lá do Pará. Ela trata do serviço auxiliar voluntário na Polícia Militar. Parece aquele debate clássico, né? Até onde o Estado pode legislar sem invadir a competência da União. Exatamente. Essa ação direta de inconstitucionalidade, a ADI, questionava justamente isso. Se a lei do Pará, a 7.103 de 2008, feria a competência exclusiva da União, sabe? Aquela do artigo 22, inciso 21 da Constituição Federal, para legislar sobre normas gerais das PMs. E tinha a lei federal sobre serviço voluntário também para complicar, né? A 10.029. Isso, a Lei 10.029 de 2000. Bom, o plenário do STF, por maioria, deu uma solução, digamos, intermediária. Ah, como assim? Considerou constitucional a parte da lei que previa o serviço voluntário para tarefas mais administrativas, tipo guardar prédios públicos do Estado, quartéis. Entendi. Coisas que não são policiamento ostensivo, né? Exato. Atividades auxiliares, administrativas mesmo. E o STF fez questão de frisar, isso aqui é sem porte de arma, sem poder de polícia, respeitando os limites federais. Certo. Agora, a parte da lei que permitia esses voluntários na guarda de presídios, essa parte não passou. E por quê? Porque teve a Emenda Constitucional 104 de 2019, que criou as polícias penais, aí o STF entendeu que essa função passou a ser específica delas, né? Então a lei estadual nessa parte não foi recepcionada, como a gente diz. Faz sentido. A Constituição mudou depois da lei estadual. Isso. E tem mais. Aquele limite de 23 anos para a idade máxima do voluntário também foi derrubado. Por quê? Pareceu baixo. Foi considerado sem razoabilidade. Violou a súmula 683 e o tema 646 de repercussão geral do próprio STF, que falam sobre limites de idade em concurso. Entendi. Então, serviço voluntário para apoio administrativo, ok. Para guarda de presídio, não mais por causa da polícia penal. E limite de idade sem justificativa clara, também não. Precisamente. O Supremo buscando aí o equilíbrio entre a autonomia do Estado e as normas gerais federais. E, claro, a razoabilidade. Perfeito. Bom, saindo dessa disputa de competência, vamos para a DPF 347. Aqui a conversa muda bastante. Homologação do plano pena justa para o sistema carcerário. É o judiciário atuando mais diretamente na gestão de uma crise, né? Sim, sim. É um passo bem significativo. Essa ADPF, a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, já tinha reconhecido lá atrás o tal estado de coisas inconstitucional nas prisões. Uma situação gravíssima, né? Violação massiva de direitos, sim. E o Plano Pena Justa surge como uma tentativa de resposta estrutural para isso. Ele tem 4 eixos principais. Quais são? Controle de entrada e vagas, qualidade da ambiência e dos serviços lá dentro, a questão da saída e da reintegração e, por fim, políticas para evitar que a situação se repita. Os objetivos são bem amplos, sabe? Enfrentar racismo, buscar alternativas penais, melhorar a gestão, garantir direitos. E o STF bateu o martelo e homologou o plano. Mandou começar a implementar e determinou que os estados e o DF criassem seus próprios planos também. Isso, a homologação do Plano Geral foi unânime. Mostra uma disposição do tribunal em induir políticas públicas para resolver problemas estruturais sérios. Mas, pelo que vi, não foi tudo homologado, certo? Teve coisa que ficou de fora por decisão da maioria. Exato. E isso é interessante. Medidas como, por exemplo, a obrigação de câmeras corporais em policiais penais não foi homologada pela maioria. Ah, é? O que mais? Também não homologaram a ideia de uma compensação penal automática só por estar em condição degradante, nem a chamada remissão ficta, que seria perdoar parte da pena se não tivesse trabalho ou estudo disponível para o preso. Então, o STF impulsiona, mas com uma certa cautela em alguns pontos mais, digamos, operacionais ou que criariam direitos de forma mais direta sem lei específica. Parece que sim.
uma intervenção forte para cobrar a ação, mas talvez evitando ditar cada detalhe ou criar mecanismos sem base legal muito sólida naquele momento. É um equilíbrio delicado. Muito interessante essa dinâmica. Bom, vamos para o nosso terceiro e último ponto deste bloco, que a gente prometeu aprofundar. O tema 1368 de repercussão geral. Esse veio no ARI 1527-985. Envolve o AFMM. O adicional ao frete para renovação da Marinha Mercante. Isso. E a famosa e, às vezes, complicada anterioridade tributária. Tempo e dinheiro. Sempre rende discussão no direito, né? Com certeza. A discussão aqui era se aplicavam aqueles princípios da anterioridade do exercício e a 90º, sabe? Aqueles que estão lá no artigo 150, inciso 3º, a linha C, e no 195, parágrafo 6º da Constituição. Que impedem a cobrança de tributo aumentado no mesmo ano ou antes de 90 dias. Regra básica de não surpresa para o contribuinte. Exatamente. Só que o caso concreto é bem curioso, olha só. Um decreto, o 11.321 de 2022, reduziu as alíquotas do AFRMM. Essa redução começaria a valer em 1º de janeiro de 2023. Ok, uma notícia boa para o contribuinte. Só que, nesse mesmíssimo dia, 1º de janeiro de 2023, saiu outro decreto, o 11.374, que revogou o primeiro. Peraí, no mesmo dia em que a redução começaria a valer? No mesmíssimo dia. Ou seja, a redução foi publicada, tinha data para começar, mas foi cancelada antes de produzir qualquer efeito prático. Nasceu e morreu no mesmo dia, juridicamente falando. Caramba. E aí esteja a questão, né? Cancelar essa redução, que na prática nunca aconteceu, é considerado um aumento de tributo? E se for, teria que respeitar a anterioridade? Esperar 90 dias ou o ano seguinte para voltar a cobrar a alíquota cheia? Essa era a pergunta de 1 milhão. E a resposta do STF, unânime, foi: não. Não precisa de anterioridade nesse caso. Mesmo tendo reconhecido a repercussão geral do tema. Sim, reconheceu a importância geral da questão, fixou o tema 1368, mas negou o recurso do contribuinte. O argumento principal foi o seguinte: como o decreto que reduzia as alíquotas nunca chegou a produzir efeitos reais, nem jurídicos nem econômicos, a sua revogação simplesmente manteve o estado anterior, manteve as alíquotas originais, que já eram conhecidas. Ah, então não houve surpresa para o contribuinte. Ele nunca chegou a pagar menos. Exato. Não houve uma majoração efetiva de um tributo que estivesse sendo pago com alíquota reduzida. A redução nunca pegou, digamos assim. Então não faria sentido aplicar a anterioridade para algo que na prática não mudou. Entendi a lógica. Pragmatismo na aplicação do princípio. Isso. Por isso, o STF concluiu que não houve ofensa à segurança jurídica nem ao princípio da não surpresa. E a tese de repercussão geral, a do tema 1368, ficou assim, ó. A aplicação das alíquotas integrais do AFMRM a partir da revogação do decreto número 11.321/2022 pelo decreto número 11.374/2023 não está submetida à anterioridade tributária, exercício e 90º. Bem claro. Então, recapitulando rapidamente os 3 pontos. Primeiro, vimos o STF definindo os limites da lei estadual no serviço voluntário da PM, lá no Pará. Isso, equilibrando competências e razoabilidade. Depois, o tribunal atuando de forma mais incisiva na crise prisional com a ADPF 347, homologando o plano pena justa, mas com algumas ressalvas importantes sobre medidas específicas. Mostrando o papel complexo do judiciário em induzir políticas públicas. E, por fim, essa análise bem pragmática do tema 1368 sobre o AFRMM, interpretando a anterioridade tributária diante de uma norma que, na prática, teve vida zero. Exato. E esse caso do AFRM deixa uma reflexão interessante, né, sobre o valor e o impacto de normas que existem formalmente, são publicadas, mas não chegam a alterar a realidade concreta. Normas que nascem mortas, por assim dizer. Como isso afeta a segurança jurídica, a expectativa do contribuinte? Justamente. Fica a pergunta sobre a dinâmica entre esses atos normativos de vida curtíssima e a aplicação dos princípios constitucionais. É algo para a gente pensar. Uma ótima provocação para fechar este bloco.
Com isso, encerramos esta análise. Nos veremos no próximo bloco. Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada em 3 decisões recentes e, olha, bem importantes do Supremo Tribunal Federal. Todas lá do informativo 1164. Isso aí. Vamos falar de coisa séria. Limites de indenização em transporte aéreo internacional. Aquela discussão sobre linguagem na educação em nível municipal e também ICMS. Exato. Temas que vão, do comércio global até a sala de aula, né? E, claro, a nossa complexa teia tributária. Vamos tentar desmembrar isso. Com certeza. São decisões que mexem com muita coisa. Aplicação de norma internacional, divisão de competência, segurança jurídica fiscal, tem pano para manga. Então vamos começar. Primeiro caso, recurso extraordinário 1520.841, o tema 1366. Situação clássica, carga aérea internacional sofreu dano. E aí? Qual o limite da indenização? Vale a lei daqui ou tratado internacional? O STF parece que bateu o martelo, né? Bateu sim. O ponto central é o artigo 178 da Constituição. Ele meio que direciona, né? Diz que os tratados internacionais assinados pelo Brasil devem prevalecer na ordenação do transporte internacional. Ah, tá. Então, o STF reafirmou, seguindo o que já tinha dito no tema 210, que as convenções de Varsóvia e Montreal são as que valem. Elas limitam a indenização por dano material em carga aérea internacional. Certo. E aí é importante. Essas convenções prevalecem sobre o Código Civil e até sobre o Código de Defesa do Consumidor, nesse ponto específico do dano material. Entendi. Mas essa limitação é, absoluta? Ou tem alguma brecha? Sei lá, se a transportadora agiu de má fé, com dolo? Ótima pergunta. Para dano material, a regra é a limitação. E aí vem a parte, digamos, mais técnica da tese que o STF firmou. Qualquer discussão sobre se a empresa agiu com dolo, culpa grave ou se sabia o valor declarado da carga. Essas coisas que, em tese, poderiam afastar o limite. Sim. O STF classificou isso como questão de fato e de análise de legislação infraconstitucional. Ou seja, não é matéria para ser discutida em recurso extraordinário lá no Supremo. Ah, entendi. Então, na prática, a regra geral da convenção fica bem forte, né? Porque discutir exceção fica mais difícil. Exatamente. A ideia é consolidar a aplicação das convenções como a norma principal nesses casos de dano material. Faz todo sentido. Bom, saindo do comércio internacional, vamos para um debate que mexe com educação e com a nossa estrutura federativa. A DPF 1165. Ah, sim. A Lei de Uberlândia, Minas Gerais. Isso, proibiu o uso da chamada linguagem neutra nas escolas municipais e o STF derrubou a lei. Por quê? Parece que o argumento principal foi competência, né? Foi, principalmente isso. A decisão foi unânime. E o ponto-chave foi invasão da competência privativa da União. Quem legisla sobre diretrizes e bases da educação nacional é a União. Está lá no artigo 22, inciso 24 da Constituição. Certo. Então o município não pode, assim, criar suas próprias regras sobre currículo, sobre como ensinar português, que desrespeitem a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases. Entendi. Mas, além dessa questão da competência, que parece decisiva, o STF chegou a entrar em outros pontos, tipo o mérito da proibição em si? Sim, o tribunal deu uma sinalizada. Mencionou que, seguindo a linha de outros casos parecidos, essa proibição poderia esbarrar em outros princípios. Como quais, por exemplo? Tipo liberdade de expressão, que está no artigo 5º, inciso 9, também no objetivo da República de promover o bem de todos, sem preconceito, sabe? Artigo 3º e V, e até no princípio da isonomia do caput do artigo 5º. Aham. Então, não foi só a competência, reforça a ideia de que a autonomia do município tem limites claros, especialmente em educação, que tem essa dimensão nacional. Bem claro. Agora vamos para o último ponto, que é sempre complexo. Tributário. Recurso extraordinário 1490708, tema 1367. Ah, o ICMS na transferência entre estabelecimentos do mesmo dono. Exato. A gente já sabia, pela ADC 49 e pelo tema 1099, que não incide ICMS nessa mera transferência física de mercadoria entre filiais em estados diferentes.
não é venda, né? Isso, não é fato gerador de ICMS. Mas a dúvida que ficou no ar era: tá bom, não incide, mas desde quando? Essa decisão vale para trás? Como fica? Precisamente, essa era a grande questão. E o STF, agora no tema 1367, definiu isso, fez a chamada modulação dos efeitos da decisão da ADC 49. E o que ficou decidido? A regra geral é: essa não incidência do ICMS nessas transferências só produz efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ou seja, de 2024 para frente. Ah, então as cobranças feitas antes de 2024, sobre fatos ocorridos antes, foram consideradas válidas, ninguém pode pedir de volta o que pagou. Em regra, não. Para os fatos anteriores a 2024, a cobrança foi validada. A modulação serviu para isso, para dar segurança jurídica e evitar um rombo fiscal muito grande e repentino nos estados, né? Entendo. Preservar o equilíbrio. Exato. Mas atenção, tem uma ressalva importante, uma exceção. Qual? Aqueles contribuintes que já estavam discutindo isso na justiça ou administrativamente, e esses processos estavam pendentes de conclusão lá em 29 de abril de 2021. Que foi a data da publicação da ata de julgamento da ADC 49, certo? Perfeito. Para esses casos específicos que já estavam em andamento, a não incidência vale sim, mesmo para fatos anteriores a 2024. Mas só para eles. Para todo o resto, a cobrança anterior a 2024 ficou mantida. Entendi. Então foi uma forma de equilibrar os interesses, né? Respeitar a decisão para frente, mas sem causar um caos fiscal retroativo, exceto para quem já estava brigando por isso. Exatamente essa a lógica. Bom, então resumindo o que a gente viu hoje, o STF atuando para delimitar a aplicação de normas internacionais frente às leis internas, no caso do transporte aéreo, reforçando a competência federal em matéria de educação, lá no caso da linguagem, Certo? e, fundamentalmente, trazendo segurança jurídica para o campo tributário ao definir o marco temporal daquela decisão importante sobre o ICMS. Isso mesmo. Dá para ver um esforço contínuo do tribunal em tentar harmonizar, né? Harmonizar diferentes níveis de normas internacional, federal, estadual e, ao mesmo tempo, dar mais previsibilidade para as relações jurídicas, econômicas. Verdade. Fica a reflexão, né? Como é que o nosso sistema jurídico vai continuar se adaptando para incorporar tratados, responder a debates sociais que surgem, como esse da linguagem, e, ao mesmo tempo, gerenciar os impactos, que são sempre complexos, né? Principalmente os financeiros das decisões tributárias no nosso pacto federativo. São desafios constantes. Algo para a gente continuar acompanhando de perto. Sem dúvida, muita coisa para ficar de olho.